Agora evocamos um homem de igreja que marcou o século XX no nosso país, Dom António Ribeiro, que há 50 anos iniciava o seu percurso pastoral no Patriarcado de Lisboa. Paula Borges Santos é a autora da sua biografia pastoral, está hoje aqui entre nós no programa Eclésia. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Desde logo, porque é que decidiu fazer uma investigação, um estudo sobre a realidade pastoral de Dom António Ribeiro, que podemos e que resultou neste livro que temos aqui? Bem, a causa mais direta foi o aproximar-se a data dos 50 anos da sua entrada na Diocese de Lisboa como patriarca. E o livro, originalmente, destinava-se a sair nesse ano, acabou por não coincidir, mas, de facto, é um interesse que já me acompanha desde o começo do ano 2000, quando fiz o estudo do conflito na Rádio Renascença durante a transição para a democracia. E aí percebi que a liderança do Dom António Ribeiro tinha sido muito importante para salvaguardar a propriedade da rádio e também dos meios de comunicação social que pertencessem à iniciativa privada de tentações nacionalistas do governo da época. E fiquei, de facto, fascinada com aquilo que foi um homem que conseguiu lidar com um momento particularmente complexo de mudança de regime, de descolonização e de uma igreja em Lisboa particularmente dividida, não só entre o clero, mas também com fraturas entre leigos. E como era uma missão tão desafiadora, fiquei presa àquilo que foi o trabalho nessa época e pensei sempre que haveria de continuar a estudar. E esse livro resulta já de uma trajetória, ao fim e ao cabo, também pessoal minha na investigação. É um homem inteligente, com ideias claras para que quer construir e aplicar no Patriarcado de Lisboa. Mas podemos dizer que a dimensão da sua figura transcende, vai além do perímetro geográfico da Diocese de Lisboa. Ele acaba por influenciar e marcar a realidade da Igreja em Portugal, não é? Também. Sim, é verdade. Desde logo porque todo o seu episcopado é marcado por uma grande fidelidade às orientações pontifícias, primeiro com Paulo VI, depois com João Paulo II. E, além disso, este nível mais internacional de ligação à Santa Sé vai determinar toda uma série de orientações para o conjunto da Igreja Nacional, onde Dom António colabora de uma forma bastante dialogante com os restantes bispos, nunca procurando um destaque pessoal, nunca procurando exercer uma liderança específica, respeitando sempre o munus de cada bispo, sempre em grande colegialidade. De facto, acaba por influenciar neste sentido, é que Lisboa tem a possibilidade, pela sua localização geográfica, pela proximidade a algumas autoridades públicas, designadamente ao governo, em momentos ou de crise ou de necessidade de resolução, o Patriarca de Lisboa está numa posição particularmente favorecida para encetar esse diálogo e depois comunicar à Conferência Episcopal. E esse modelo, ao fim e ao cabo, é gerado durante o episcopado de António Ribeiro, não é? Esse modelo quase de relação, de como é que a Conferência Episcopal vai funcionar também com as autoridades públicas e qual é o papel que o Patriarca de Lisboa pode ter. Mas Dom António Ribeiro tinha sempre a grande preocupação de respeitar a autoridade dos outros bispos e o governo dos outros bispos nas restantes dioceses. É muito curioso que quando tinha alguma interpelação, algum pedido que não podia responder a partir da Diocese de Lisboa, e era sobre, por exemplo, Coimbra, ele automaticamente respondia, mas sempre direcionando o interlocutor para o outro bispo competente. Depois é uma figura que talvez a primeira, assim, a gozar da exposição dos meios de comunicação social, pela sua presença num programa, também na RTP, a forma como falava e que os portugueses iam conhecendo. Depois é a Patriarca de Lisboa, é Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, dá-lhe uma exposição, um mediatismo grande,
que contrastava também com a sua timidez natural, ou digamos assim. É verdade, mas descobre-se no Dr. António Ribeiro, ainda antes de ser patriarca, uma grande vocação para a comunicação. Não é? Ele, à frente das câmaras, transforma-se, aliás, nesta casa, a RTP, estabeleceu relações de grande simpatia com todo o pessoal da RTP. Ficou mesmo conhecido como um homem de igreja muito acessível, muito contemporâneo, com um discurso novo, atrativo, também para a maioria dos crentes. A sua preocupação nesse programa, o Dia do Senhor, era precisamente introduzir conteúdos que, na época, através do Concílio Vaticano II, através dos grandes eventos internacionais do catolicismo, estavam em debate, e em Portugal havia um bocadinho a necessidade de cultivar essas questões novas e de promover reflexão sobre elas. Isso o António fez com um inesperado sucesso. Ninguém esperava que saísse tão bem. Os programas religiosos ocupavam um espaço considerável do tempo de antena, mas foi de facto um grande sucesso na época. Mas depois era uma figura reservada. Acha que isso prejudicou um bocadinho a sua ação pastoral? A sua reserva? Não, eu naquilo que tentei documentar no livro e que demonstro, creio que não. Sobretudo por isto, porque cultivava uma proximidade grande com as populações, com as comunidades. E atuava como um bispo muito pastoral. Isso traz-lhe uma vantagem de proximidade e de reconhecimento e de autoridade da parte dos crentes na Diocese de Lisboa, sobretudo nas zonas mais carenciadas da cidade e também na região do Oeste, que facilita bastante aquilo que até vai ser a forma como vão acarinhar, como se estabelece uma relação afetiva entre crentes e patriarca. Dentro dos círculos mais elitistas, dentro de uma classe mais política, aí o Dom António tinha uma postura de grande cordialidade, grande afabilidade, mas ele era um homem que de facto não gostava de se expor. Não tinha essa presença pública, a necessidade de encher o espaço, como assistimos, por exemplo, no tempo do Cardeal Cerejeira, ou um pouco mais tarde com o Dom José Policarpo, que também era um homem de grande contacto social, não é? O António Ribeiro não tinha esse lado, mas eu creio que isso não prejudicou em nada. Pode ter, para algumas esferas, para alguns setores do catolicismo português, não terem cultivado uma grande proximidade ao patriarca e também não terem uma memória particularmente expansiva do que foi o trabalho dele, mas o que se encontra é, de facto, um trabalho notável e muito pouco conhecido. E é alguém também, o Portugal democrático de hoje, e no momento em que assinalamos 50 anos desta democracia também, deve muito à forma como ele também conduziu por parte da Igreja esse processo, desde logo a oposição ao anterior regime, a forma como conseguiu marcar posição, definir espaço para a Igreja e distanciar-se ao fim e ao cabo de atitudes anteriores da Igreja e de proximidade com isso é um processo que começa ainda nos anos finais do regime anterior. Durante a ditadura, há já a preocupação, quer nos novos documentos que vão saindo, alguns da Conferência Episcopal, quer tomadas de posição em documentos do Patriarcado, já demonstram esse afastamento em relação ao poder político, essa desvinculação. Que, no entanto, o próprio Cardeal Cerejeira também tinha cuidado de não enfeudar a Igreja. Muitas vezes há alguma historiografia que sublinha um enfeudamento que, na verdade, nunca existiu assim. Foram sempre esferas separadas. De qualquer forma, Dom António Ribeiro tem, de facto, a capacidade de estabelecer um novo relacionamento com o poder político português, sob a orientação também da Santa Sé. Foi muito acompanhado por Paulo VI nos primeiros anos da democracia e depois também com João Paulo II, e estabelece aquilo que é um novo paradigma, ajuda a estabelecer um novo paradigma de separação em Portugal.
já com total respeito pelos direitos humanos, e é um modelo que perdura até hoje. Portanto, ele é muito bem sucedido nos anos de consolidação também da democracia. Paula Borges Santos, muito obrigado por ter partilhado também estas perspectivas acerca de Dom António Ribeiro e toda a riqueza também da sua atividade pastoral está aqui neste livro, que merece um olhar atento, uma leitura cuidada. Muito obrigado por ter vindo ao programa Eclésia.